Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Ao que tudo indica, hoje eu terei que disputar entre a apuração e a pregação, mas eu creio que nós devemos colocar os nossos olhos, os nossos corações voltados à palavra do nosso Deus. Queria convidá-los a abrirem comigo Efésios capítulo de número 5, e nós iremos fazer a leitura do verso 8 ao verso 14. Estaremos falando nessa noite sobre vivendo como filhos da luz. Efésios 5, 8 em diante diz assim a palavra de Deus: Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levante dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Meus queridos, no verso 8, se vocês prestarem bem atenção, no verso 8, Paulo usa uma figura bem interessante para mostrar a diferença entre o cristão e o descrente, entre aquele que crê em Deus e aquele que não crê em Deus. E note, meus irmãos, que a figura que Paulo usa aqui é a ideia de trevas. Note que no verso 8 ele não diz que eles estavam nas trevas, mas no verso 8 diz que eles eram trevas. A ideia que Paulo usa aqui, meus irmãos, é dizer que não é um ambiente de trevas, mas é aquilo que está dentro de cada um que define quem realmente ele é. Se ele é um filho da luz ou se ele é um filho das trevas. Note que Paulo diz claramente. Paulo, quando diz aqui que eles eram trevas, ele está escrevendo para pessoas que viviam vidas imorais na Grécia Antiga. Estava escrevendo para pessoas que viviam vidas totalmente distantes da vontade de Deus. E Paulo está dizendo que eles estavam nas trevas, eles eram as próprias trevas. A ideia aqui é que eles não tinham conhecimento de Deus, e por não ter conhecimento de Deus, viviam na prática do pecado. Agora, meus irmãos, com isso, nem Paulo nem eu quero dizer que uma pessoa que não tenha o Senhor Jesus Cristo habitando em seu coração, uma pessoa que não tenha se rendido ao senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma pessoa que não crê e que não confessa Jesus como único e suficiente Salvador, não possa viver de uma forma digna. Eu não estou dizendo aqui que uma pessoa, por ela não ser crente, ela não possa ser um bom pai, não possa ser uma boa mãe. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que a intenção, o coração dela, a inclinação dela é se revoltar contra Deus. E Deus é luz. E aqueles que não são por Deus, aqueles que não estão em Deus, se tornam trevas. Isso Jesus deixou muito claramente no Evangelho. Aquele que é da luz, vem para a luz. Aqueles que são de Deus, creem na palavra de Deus. Eu sei que é até possível também que em alguns momentos da nossa caminhada, o próprio cristão possa passar um período da vida dele até caminhando nas trevas. Mas essa não é a condição final dele. Nunca será a regra. E por quê? O próprio texto diz, verso 8, porque agora vocês são luz no Senhor. Paulo fala de uma transformação que houve. Antes, aquela igreja, o povo que habitava naquela igreja, vivia na prática do pecado, estavam distantes, sem conhecimento de Deus, alimentando as concupiscências, as paixões do seu próprio coração, desejando viver uma vida distante de Deus e afundado no pecado, sentindo prazer no pecado. Mas agora, Paulo diz, eles são luz no Senhor. Eles foram resgatados e transformados pelo Senhor. E uma vez que aqueles homens, uma vez que nós
fomos resgatados e estamos na luz do Senhor, nós devemos viver como filhos da luz. E o texto vai nos ensinar como vive ou como nós vivemos na luz. Em primeiro lugar, nós vivemos na luz quando nós demonstramos os frutos da luz. Olha o que é que diz, meus irmãos, os versos 8 e 9. Paulo diz que eles não são mais trevas, então eles devem demonstrar os frutos da luz. Constantemente, meus irmãos, a Bíblia vai definir e vai mostrar quem são os verdadeiros crentes através dos frutos que eles demonstram. Nós não temos capacidade de saber quem é crente. Não existe na testa de ninguém algo crente e descrente, falso crente, não. O que nós podemos fazer é olhar para a Bíblia, à luz da Bíblia, olhar se uma pessoa tem os frutos da luz, se ela vive de acordo com aquilo que ela professa. E quando nós olhamos para esse texto aqui, meus irmãos, em especial no verso 9, Paulo vai dizer que os frutos da luz são bondade em primeiro lugar. Meus irmãos, a bondade ela é um atributo divino. Deus é bom em sua essência. Mas ao criar o ser humano, Deus compartilhou com o ser humano o atributo da bondade. Nós temos capacidade de sermos bons. Nós temos, depois que Deus nos encontrou e nos transformou, e aqueles em que Deus, que não são crentes, mas que Deus derramou sua graça comum, há capacidade no ser humano de ser bom. Mas a bondade, meus irmãos, daqueles que conheceram a Deus, é um tipo de virtude que é demonstrada até mesmo com aqueles que lhe fazem mal. O tipo de bondade que Paulo está dizendo aqui é aquele tipo de bondade que Jesus descreve lá em Lucas 6, em que a igreja, em que nós somos ordenados, em que nós somos convocados a emprestar, a amar até mesmo aqueles que nos ferem. Esse é um tipo de bondade, amar os inimigos, perdoar os inimigos, ser capaz de perdoar quando o mal é feito contra a gente, a ajudar aqueles que nos oprimem, ou a ajudar aqueles que são contra nós. Esse tipo de bondade, de retribuir com o bem o mal recebido, só aquele, meus irmãos, que teve o encontro salvador com Jesus Cristo, só aquele que teve o seu coração transformado por Jesus Cristo, pode ser bom no nível que Paulo descreve aqui. Note que na própria carta aos Efésios, Paulo vai descrever as perseguições que a igreja sofre. E Paulo chama aquela igreja, meus irmãos, para viver demonstrando o fruto da bondade. Mas não apenas isso, note que o texto também fala de justiça. A ideia de justiça aqui é uma conduta justa, como certos comentaristas bíblicos dizem. É a ideia de você viver de uma forma justa, de você viver de uma forma correta, onde quer que você esteja. Isso significa que nos seus negócios você é honesto, no seu casamento você é fiel, no seu colégio você é alguém que estuda, que não passa se arrastando pelos outros. Você é alguém que é exemplo onde quer que você vá. A ideia de justiça aqui é uma vida, é um tipo de conduta em que você não tem do que se envergonhar. As pessoas não podem lhe acusar de nada, de absolutamente nada, porque você demonstra um estilo de vida justo. Um estilo de vida comprometido, meus irmãos, com a verdade do Evangelho. E aqui, meus irmãos, eu sei que, aos olhos humanos, algumas vezes, obedecer o Evangelho é o caminho mais difícil. Algumas vezes nós seremos taxados de pessoas que são retrógradas, que são pessoas contrárias ao progresso, porque muitas vezes nesse mundo, o que esse mundo chama de certo, a Bíblia chama de errado. O que esse mundo chama muitas vezes de honesto, a Bíblia chama de pecaminoso. O que esse mundo chama de esperteza, o Evangelho chama de pecado. E nós precisamos ser íntegros. Nós precisamos viver como filhos da luz onde quer que nós estejamos. O que quer que seja que saia das nossas bocas, deve demonstrar aquilo que está no nosso coração, a transformação operada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O terceiro fruto que ele diz aqui, meus irmãos, da justiça, é a verdade.
Verdade, meus irmãos, aqui é falar aquilo que está de conformidade com as Sagradas Escrituras. Nós somos chamados para dizer a verdade em um mundo que vive a mentira. Nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos trazer a verdade às pessoas, muitas vezes mesmo elas não gostando da verdade. Eu lembro, meus irmãos, que lá em Gálatas capítulo 2, Paulo trouxe uma dura repreensão a Pedro, porque Pedro deixou de seguir o curso da verdade do Evangelho. Nós precisamos, eu sei que algumas vezes nós nos abstemos, de dizer a verdade com medo de ferir alguma pessoa, ou com medo de ser taxado de alguma coisa. Mas, meus irmãos, a verdade é a verdade de Deus. E nós precisamos falar apenas a verdade, aquilo que está conforme, precisamos defender apenas aquilo que está conforme escrito nas Sagradas Escrituras. Isso significa, meus irmãos, ir contra um mundo que é relativista. Eu sei que algumas pessoas têm medo de afirmar a verdade bíblica para não ser taxado, por exemplo, de homofóbico, para não ser taxado de machista, para não ser taxado disso e daquilo outro. Mas, meus irmãos, a verdade de Deus é a verdade suprema. Embora os homens tentem distorcer, tentem redefinir a palavra de Deus é o guia. A palavra de Deus deve ser o fundamento das nossas vidas. É por isso que afirmamos que o aborto é um crime, que o aborto é errado, que o aborto não é uma questão de saúde pública, é uma questão de assassinato de inocentes. É por isso que nós afirmamos que, à luz da palavra de Deus, há uma condenação do próprio Deus sobre aqueles que vivem em práticas homossexuais. Não sou eu que estou dizendo, é a Sagrada Escritura, que diz que as práticas homossexuais são contrárias à vontade de Deus. Eu não posso minimizar isso. À luz da Bíblia, precisamos dizer a verdade e condenar aquilo que Deus condena, na esperança de que as pessoas entendam a vontade de Deus para a vida delas. Cristão não tem ideologia, cristão tem Bíblia. Cristão segue a vontade de Deus, não a vontade de partido A ou B, mas unicamente a palavra de Deus. Ser um filho da luz, viver como um filho da luz, implica, em primeiro lugar, demonstrar os frutos da luz. Mas, em segundo lugar, viver como um filho da luz implica em que nós devemos discernir aquilo que agrada a Deus. Olha o que é que diz o verso 10. O verso 10 ele vai dizer que nós devemos discernir, nós precisamos aprender a discernir aquilo que agrada a Deus. Meus irmãos, a ideia do texto aqui é discernir e pensar, entender cuidadosamente, antes de qualquer coisa, o que é a vontade de Deus para as nossas vidas em todas as áreas. E só há uma forma, meus irmãos, de termos esse tipo de discernimento. É se nós gastarmos tempo orando e lendo a Sagrada Escritura. Se tem um texto que define muito bem o poder transformador das Sagradas Escrituras, é Jesus, naquele sermão, no capítulo 8 de João, quando ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O elemento central dessa verdade, meus irmãos, é conhecer a vontade de Deus, prescrita na palavra de Deus, já que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais nos tornamos sábios aos olhos de Deus. Aos olhos do mundo seremos tolos, mas aos olhos de Deus seremos sábios. E o cristão, como alguém que vive na luz, como alguém que anda na luz, ele discerne a vontade de Deus por meio da sua palavra. E, meus irmãos, nós precisamos tomar as decisões, todas elas com base na verdade revelada da Escritura. Nós não podemos tomar uma decisão qualquer na nossa vida com base no que eu acho ou no que eu sinto, ou no que eu penso.
Todas as nossas decisões como cristãos devem estar amparadas e respaldadas na Sagrada Escritura. Eu sei que esse mundo vai dizer para você que você deve seguir o seu coração. Se te faz bem, se te faz feliz, siga o seu coração. Mas a Escritura diz que todos aqueles que seguem o seu coração e deixam de ouvir a repreensão da Sagrada Escritura terminarão em ruína, terminarão em condenação. Todo conselho que você receber que seja contrário à palavra de Deus é um mau conselho. Seja um conselho do seu candidato, do seu coração, do seu amigo, seja de quem quer que seja. Se ele traz algum conselho, traz algum ensinamento contrário à palavra de Deus, ele não deve ser seguido. Como filhos da luz, nós seguimos somente a palavra de Deus. Não é seguro de forma alguma confiar em nossos próprios sentimentos. E nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. A Bíblia diz, em Oséias capítulo 4, versículo 6, e ele está dizendo, Deus está falando por meio do profeta a Oséias, para ele falar ao povo de Israel, tempos antes de serem destruídos e apagados da história bíblica, que ele dizia, o meu povo está perecendo, está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. A coisa mais preciosa que você pode buscar para a sua vida não é um concurso público, não é nada desse mundo. A coisa mais importante que você deve desejar e almejar é conhecer a Deus. Conhecer a vontade de Deus, porque conhecendo a vontade de Deus, discernindo a vontade de Deus, você não é presa das ideologias do nosso tempo, que são contrários à vontade de Deus, que são contra tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus mais abençoou, eles são contra. Quando se conhece a palavra de Deus, você não se volta para as trevas. Você não caminha em trevas, porque você tem a luz da vida, porque você conhece a vontade de Deus para a sua vida. E nesse sentido, meus irmãos, não podemos menosprezar de forma alguma a leitura das Sagradas Escrituras e a meditação nela. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, vivemos como filhos da luz, primeiro, quando nós demonstramos os frutos da luz, e segundo, quando nós conhecemos a vontade de Deus, descrita nas Sagradas Escrituras, e em último lugar, quando nós rejeitamos as obras das trevas. Note que no verso 11 e 13, Paulo diz, e não sejais cúmplices nas obras das trevas. E note, meus irmãos, que ele vai dizer uma série de pecados que Deus condena. E a ideia de cúmplice aqui, você pode ser cúmplice, por exemplo, não condenando. Martin Luther King, um dos maiores pastores batistas norte-americanos, ele disse que não se preocupava nem tanto com o grito dos maus, mas com o silêncio dos bons. E nós carregamos a verdade de Deus, devemos falar a verdade em amor, mas devemos falar a verdade. E quando nós não condenamos o erro, estamos sendo coniventes com o erro. É um fato bem lógico. Ver uma coisa errada e não condenar uma coisa errada, você está simplesmente se omitindo daquilo que você foi chamado para fazer, para falar a verdade em amor, como Paulo vai dizer em outra carta. Não sejamos cúmplices. Não apoiemos de forma alguma o que dirá defender aquilo que Deus condena. Cristão não pode de forma alguma defender aquilo que Deus condena. É contraditório. Eu sei que em nosso tempo tem muito aquela ideia lá, né, do isentão, né? O isentão é mais ou menos o seguinte, tem um muro, ele está em cima do muro. Mas acreditem, o muro é de Satanás. Quem quer que você fique em cima do muro é Satanás. Eu sei que aquela ilustração é bem engraçada, né? Tinha um anjo, tinha o diabo de um lado e o anjo do outro, um demônio e um anjo, ele estava lá e tinha um cabo em cima do muro. E aí o anjo dizia, homem, venha para esse lado, venha para seguir a vontade de Deus, e o diabo, o demônio lá calado.
E aí o cara fala, vai, eu estou aqui, o anjo me chamando para o lado dele e você calado. Disse, não, o muro é meu. Não há, de forma alguma, meus irmãos, neutralidade. Não existe esse negócio de neutralidade. Jesus mesmo diz, quem não é por mim, é contra mim. É a ordem lógica das coisas. Não tem como agradar a dois senhores, não tem como viver duas vidas. Não existe. Nós estamos com Deus ou somos contra Deus. Participamos das obras das trevas ou condenamos as obras das trevas. Não existe, meus irmãos, penumbra, ou luz ou trevas. E infelizmente, nós estamos num mundo em que nós somos acuados e muitos estão com medo de dizer a verdade. Até mesmo dentro de algumas igrejas por aí fora, as pessoas estão com medo de pregar o Evangelho, porque o Evangelho ele é ofensivo para algumas ideologias, para alguns tipos de pensamento. O Evangelho é ofensivo, ele é escandaloso, mas Paulo diz muito claramente, não sejais cúmplices, não sejais cúmplices. E aí, meus irmãos, em um mundo que a cultura está totalmente submersa, nós precisamos ser radicais em nossos posicionamentos. Nós precisamos expor o erro. Nós precisamos condenar aquilo que a Bíblia condena. Agora, por que Paulo pede isso? Tem uma coisa bem interessante no texto que às vezes passa despercebido. Por que Paulo quer que eles condenem? Na hora que o texto está dizendo, condenem, exponham. Por quê? A ideia de Paulo é justamente a ideia que eu tenho em mente, que quando você mostra que uma pessoa está no erro, a esperança é de que ela acorde. Por isso que Paulo diz, desperta, ó tu que dormes. Algumas pessoas vivem seguindo coisas contrárias, pensamentos contrários ou práticas contrárias à vontade de Deus. Muitas delas é porque estão dormindo, não percebem, não reconhecem a sua condição espiritual. E muitas vezes é a condenação do erro, é a exposição do erro à luz que revela o erro. Por isso que é tão difícil roubar de dia, embora que nos últimos tempos estão roubando de dia e de noite, né? Mas a noite esconde. A noite esconde. A noite da nossa alma esconde muita coisa dentro da gente. Mas o Evangelho deve ser pregado para que isso seja exposto, para que, querendo Deus, as pessoas entendam que estão nas trevas, abandonem as obras das trevas, acordem do sono do pecado e venham para a luz. É por isso que nós precisamos, meus irmãos, como filhos da luz, como aqueles que vivem na luz, condenar o erro, orando para que Deus mude o coração das pessoas, tragam elas para a luz de Cristo, para que elas possam experimentar a verdadeira libertação de todas as ideologias, de todos os pensamentos contrários, de todas as ações e desejos pecaminosos, e encontrem a paz que excede todo o entendimento, e encontrem a alegria, e encontrem a água da vida que mata a sua sede, que encontrem significado verdadeiro e duradouro para as suas vidas, somente por meio da exposição dessas pessoas à luz. O meu conselho para vocês é que vivam na luz. Se vocês foram transformados, vivam. Demonstrem os frutos da luz: bondade, justiça, verdade. Conheçam a vontade do nosso Deus. Conheçam. Meditem nas Sagradas Escrituras, meditem na Palavra de Deus. Mas nunca, jamais, sejam coniventes com o erro. Não há nenhum tipo de neutralidade na fé. As obras das trevas precisam ser condenadas, precisam serem expostas à luz, para que as pessoas sejam acordadas, como Paulo mesmo diz, elas sejam despertadas de uma condição pecaminosa e condenada, venham para a luz e recebam a salvação das vossas almas. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Cristo Jesus.